Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Você na Polícia Militar em 2019. Sou o Sargento Alexandre, professor de legislação do Legalicon, nasci para ser polícia e dando continuidade às nossas aulas de RDPM. A gente vem estudando uma sequência de aulas, uma vai se encaixando na outra, tá certo? Nas últimas aulas a gente falou sobre os valores, sobre os deveres, sobre a disciplina e agora a gente vai falar sobre a violação desses valores e desses deveres. O que acontece? O artigo 11 diz o seguinte: a ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina policial militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente. Isso quer dizer que quando você ofende um valor ou um dever ético que é previsto no regulamento disciplinar, você pode ser responsabilizado nas três esferas, na esfera administrativa, na civil e penal. Ela pode ser isolada, ou seja, somente na administrativa, somente na penal, somente na civil, mas pode ser cumulativa, pode ser em ambas, pode ser nas três. Tudo vai depender da ofensa que você praticar, tá certo? O militar do Estado é responsável pelas decisões ou atos que praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela não observância ou falta de exação no cumprimento do dever. A falta de exação aqui é falta de compromisso, falta de comprometimento, falta de zelo, falta de cuidado no cumprimento do dever, tá certo? Então veja, o militar ele é o responsável pelos seus atos. Não adianta ele ficar falando, foi o sargento que mandou, foi o tenente que mandou, foi o cabo que mandou. Não, ele é o responsável. Na aula passada a gente viu sobre a questão das ordens recebidas. Quando ela lhe parecer obscura, você deve perguntar para o seu superior a fim de que ele esclareça que tipo de ordem, qual que é o objetivo daquela ordem. E todo excesso ou todo abuso que você cometer durante a execução da ordem, ele é seu. Então aqui repete novamente que você é o responsável pelas decisões ou atos que praticar, certo? Então você, policial militar, que pratica lá na frente, quando você for policial militar, que praticar um ato ou uma decisão, ela é somente de sua responsabilidade, tá bom? Então vamos seguir mais adiante. O superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa disciplinar. Veja, nem na civil e nem na penal, somente na esfera administrativa disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada por seu subordinado quando, primeiro, presenciar o cometimento da transgressão deixando de atuar para fazer cessar imediatamente. 2. Concorrer diretamente por ação ou omissão para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local. Olha só, o superior hierárquico, ele também poderá, na esfera administrativa, ser responsabilizado de forma solidária pela transgressão que o subordinado praticar. Em duas hipóteses a gente vê aqui no regulamento disciplinar. A primeira é quando ele presencia o cometimento de uma transgressão e ele nada faz para fazer aquela transgressão cessar. Então ele presencia e fica inerte. Então ele pode ser responsabilizado por isso. E o segundo é que ele concorre diretamente, tanto com ação quanto com omissão, para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local. Dá um exemplo que todo policial militar ele deve andar com a sua funcional no bolso, a sua documentação, documento de identificação funcional. Mesmo fardado, tá? De serviço tem que ter funcional. O sargento, antes da tropa ir pra rua, antes do pelotão ir pra rua, ele sempre pergunta: tá com o documento aí, funcional tá no bolso? Opa, bacana, valeu, beleza. Então todo mundo vai pra rua, todo mundo certinho. Veja, ele fez o trabalho de fiscalização. Se ele não faz isso e uma patrulha disciplinar ou um oficial, um rondante, ele surpreende um policial sem a sua funcional e vai perguntar: mas o CGP e o sargento não perguntou isso para você no momento da assunção de serviço? Ele não perguntou nada, ele não falou nada. Então, por omissão, o sargento, o superior hierárquico, acaba respondendo a mesma transgressão disciplinar de forma solidária, tá certo? Então,
Seguindo a nossa leitura, a violação da disciplina policial militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer. A violação da disciplina policial militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Te dar um exemplo, tem lá um cabo, um soldado, um sargento, um tenente. Os 4 cometem a mesma transgressão disciplinar. Mas a do tenente, ela sendo idêntica aos demais, ela é mais grave por conta do elevado grau hierárquico. E assim a do sargento, assim a do cabo e assim a do e consequentemente a do soldado seria, na aplicação da pena, ela seria menos gravosa, a pena menos gravosa. Então, o exemplo, o soldado pegaria um dia de cadeia, um dia de permanência disciplinar, o cabo pegaria 2, o sargento 3 e o oficial 4 dias de cadeia. Isso é o que está no papel, certo? Então, a violação da disciplina policial militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer, tá certo? Então, esse é mais um bizu quente da prova da Polícia Militar no RDPM. Então, é só você dar uma lida aí no RDPM, então assistir nossas aulas, faz as anotaçõezinhas, a gente está te passando os bizus com exemplos para que você, tendo esse exemplo na prova, você se lembre e não erre a questão, gabarite a questão de legislação, tá certo? É isso aí, projeto Você na Polícia Militar em 2019 e até a próxima aula. Valeu!